Atenção, o alerta final chega, não subestime as bem-aventuranças. Você está preparado para a verdade profunda que se esconde nas escolhas diárias? Cada decisão, cada ato, traz um peso, uma consequência. O coração duro se separa da fonte da luz. Arrependimento pode ser um companheiro constante, mas você tem a chance de mudar. O chamado à vigília é urgente. Você percebe a crise que se aproxima? Os sinais estão claros e a hora de agir é agora. Não deixe a incerteza moldar seu futuro. A perda pode ser devastadora se você não estiver atento. Lembre-se, a verdade é um lume e ignorá-la é escolher o caminho da escuridão. Prepare-se, pois o julgamento não espera. A sua transformação começa com a escolha que você faz hoje. As bem-aventuranças são declarações poderosas que nos chamam à reflexão e à transformação. Elas revelam verdades profundas, direcionando nossos corações. Cada uma traz um aviso sobre o que significa viver de maneira certa diante de um mundo tão conturbado. O arrependimento torna-se natural quando compreendemos a urgência das mensagens. Essa transformação não é opcional, é um chamado à vigilância. Ignorar essas palavras levará à separação de nosso propósito divino. Uma crise se estabelece quando a indiferença invade nossos corações. O coração endurecido perde a capacidade de amar e de ver a luz. O julgamento se aproxima para aqueles que não se atentam ao alerta. Portanto, devemos abrir nossos corações para essas verdades, não permitindo que a perda seja nosso único aprendizado. A hora de agir é agora. Antes que o tempo esgote e o arrependimento tome conta de nós. Venha, deixe a transformação entrar. A resistência às bem-aventuranças é um caminho perigoso. Essa escolha, muitas vezes, se disfarça de aparente segurança, mas revela sua verdadeira face através do coração duro. Quando nos fechamos, ignoramos a essência que nos conecta ao divino. Essa separação nos condena a uma vida de superficialidade. O arrependimento surge como um eco distante, mas cada um de nós tem o poder de reverter essa situação. As consequências são graves. A crise espiritual aperta no peito como o aperto de uma mão fria e indiferente. O aviso ressoa forte. O julgamento não é uma possibilidade remota, mas uma realidade iminente. Brota a necessidade urgente de vigiar nossas escolhas, de abrir o coração. Se permanecermos na resistência, a perda de significado será irreversível. Somente na entrega encontramos a verdadeira liberdade. Desprezar as bem-aventuranças é permitir que a separação prevaleça, oferecendo espaço para a escuridão. É hora de agir. Não adie sua leitura, baixe o plano e pare de adiar a transformação. Ignorar as promessas divinas é um caminho perigoso. As consequências espirituais deste ato podem ser devastadoras. Quando desprezamos os avisos, o coração se torna frio e endurecido. A separação de Deus traz uma crise que transcende o físico. O arrependimento se torna um visitante inevitável, trazendo dor e reflexão. Vigilância constante é necessária para não cair no abismo. Cada aviso não recebido é um passo em direção ao julgamento. A perda que vem da desobediência é irreversível. Não se deixe enganar pela aparente calma ao seu redor. A verdade é que o tempo não espera. O alerta é claro. A hora de agir é agora, pois amanhã pode ser tarde demais. Reflita e busque a transformação antes que seja impossível. A vida sem arrependimento é uma ilusão, uma armadilha que seduz o coração humano. A falta de reflexão sobre nossas ações nos leva a um caminho de dureza. Consequências devastadoras se escondem atrás de decisões precipitadas. O não arrependimento transforma pequenos erros em grandes crises. A separação espiritual acontece silenciosamente, enquanto a consciência adormece. O alerta é claro: uma vida sem arrependimento é uma vida sem vigilância. O julgamento que vem em decorrência é implacável e o coração endurece no erro. O perdão é relegado a segundo plano, criando raízes de amargura profunda. A crise é um grito silencioso que reverbera em nossas almas. Ignorar essa chamada é arriscar-se à perda total. O tempo urge e o arrependimento é um convite ao resgate. Não subestime as armadilhas que a vida apresenta, pois a transformação começa no reconhecimento de que todos falhamos. A vigilância constante é crucial. Pequenas decisões do dia a dia podem parecer insignificantes, mas cada escolha importa. O coração endurecido ignora os avisos, levando a grandes perdas. A falta de atenção transforma pequenos deslizes em crises devastadoras. Muitas vezes, subestimamos os efeitos que esses pequenos erros podem causar. Cada ação conta, cada decisão é um passo em direção ao desvio ou à retidão. O alerta deve soar alto em nossas vidas, pois a separação da verdade é uma consequência dolorosa.
A vigilância é uma responsabilidade. Não podemos nos deixar levar pela rotina sem reflexão. Estar atento é uma proteção contra o julgamento. O arrependimento surge em momentos de descuido. Quando menos esperamos, a perda se torna um fardo difícil de carregar. É hora de agir e buscar a redenção. A relação entre o desprezo das bem-aventuranças e o julgamento divino é mais do que uma reflexão. É um alerta urgentíssimo. As Escrituras nos mostram que ignorar essas verdades resulta em consequências gravíssimas. A dureza do coração cega a mente e apaga a sensibilidade espiritual. O desprezo pela sabedoria divina não é simplesmente insensato. É uma escolha que pode levar à separação definitiva de Deus. Viver em crise cria uma barreira que afasta a luz e traz a escuridão. O julgamento virá para aqueles que persistem na indiferença. Através da vigilância, somos chamados à transformação, porque ignorar a graça traz perda irreparável. O arrependimento pode surgir tarde demais. Vamos refletir sobre o impacto de cada decisão. Escolha a sabedoria, não a ignorância, e busque o caminho que conduz à vida. O ato de rejeitar as bem-aventuranças é um convite ao desastre. A hora de agir é agora. O desejo de conexão espiritual surge em nossos corações como um eco distante, um anseio profundo que grita por pertencimento. Quando nos afastamos da verdade e da bondade, sentimos essa falta com intensidade. A separação da fonte de amor nos leva a uma crise interna. Neste abismo de solidão, surgem o arrependimento e a dor da percepção. A busca por sentido se torna uma constante em nossas vidas. O coração duro, endurecido pelo erro, ignora os sinais de alerta. Cada passo nessa direção traz consequências irreversíveis. O distanciamento gera um vazio profundo e angustiante. Saímos da presença do Criador, que nos dá tudo, tornamo-nos prisioneiros de nossas próprias escolhas. A vigilância é essencial, pois o julgamento pode chegar a qualquer momento. Não podemos nos permitir adiar essa reconexão, é urgente e necessário voltar ao caminho da verdade. Histórias de vidas transformadas ecoam em meio ao desespero e arrependimento. Incontáveis pessoas enfrentaram crises profundas, situações de dor e separação. Ao acolher as bem-aventuranças, um novo caminho se abriu. Uma mulher, devastada pela perda, descobriu a verdadeira paz quando deixou seu coração duro. Ela aceitou o aviso sutil e, na transformação, encontrou-se novamente. Um homem, preso em vícios, testemunhou a mudança radical ao buscar misericórdia. A crise que parecia interminável foi seu ponto de virada. Tornou-se um farol para outros que estavam perdidos. Ao abraçar a compaixão, ele se viu libertado. Seus relatos inspiram a vigília contra o julgamento precipitado. Mais um exemplo, um jovem que sempre buscou a aprovação dos outros. A separação de amigos trouxe reflexão. A humildade desnudou um coração que ansiosamente esperava pelo perdão. Ele compartilhou sua história e testemunhou a redenção. Cada exemplo traz um alerta. Não ignore o poder das bem-aventuranças. Consequências existem para aqueles que permanecem no erro. O convite à mudança é um chamado claro e urgente. Acolher as bem-aventuranças pode trazer uma transformação profunda. Momentos de dor e crise têm seus ciclos, mas a esperança, grande perda e desespero vão se dissipar quando abrimos nosso coração para a misericórdia. Cada bem-aventurança é um bálsamo que cura feridas da alma, um caminho de reversão. Não podemos ignorar nossa necessidade de arrependimento. A cada escolha, estamos desenhando nosso destino. Separação espiritual traz consequências alarmantes. Um coração duro resiste ao amor e à compaixão. O alerta é claro, a vigilância deve ser constante para não sucumbir ao julgamento. O tempo é precioso. Nossa mudança deve ser imediata, não procrastinada. Não adie sua leitura, baixe o plano e pare de adiar a transformação. Essa é a hora de reverter ciclos e abraçar a vida plena que Deus oferece. A oração é a ponte que nos conecta ao divino. Em tempos de desconexão, sua força se torna ainda mais essencial. Com um coração pronto, buscamos a comunicação sincera. Cada palavra, uma invocação poderosa. A prática constante traz clareza. Oração e ação caminham juntas. Enquanto oramos, devemos agir, manifestando a fé nas escolhas diárias. Não podemos subestimar o impacto de uma ação decidida. Uma mudança genuína requer coragem e compromisso. O alinhamento entre oração e prática traz integridade. A falta dessa conexão resulta em solidão e desespero. Portanto, mantenha-se vigilante e junte-se à luta pela verdade e pelo amor. Não adie sua leitura, baixe o plano e pare de adiar a transformação. A vigilância é um chamado urgente. Estar atento é crucial em tempos de desvio. As tentações que cercam o coração muitas vezes vêm disfarçadas de oportunidades.
É nesse momento que a integridade é testada e a dúvida nos sussurra. O arrependimento pode ser uma companhia amarga, a perda da verdade é um risco constante. E o que era claro agora se torna nebuloso, um campo de batalha espiritual. Quando o coração endurece, a separação do que é verdadeiro se torna inevitável. Vigilância não é apenas ação, é uma postura constante de resistência. O julgamento virá e aqueles que não estão preparados enfrentarão uma crise. Permanecer firme nas verdades é uma luta diária, não adie sua leitura. Baixe o plano e pare de adiar a transformação. O poder da escolha é imenso. Cada decisão que tomamos molda o nosso destino espiritual. O reconhecimento das bem-aventuranças não é apenas um ato de compreensão, é um despertar da consciência. Aceitar essas verdades nos aproxima da luz, enquanto ignorá-las produz trevas no coração. Consequências graves aguardam aqueles que permanecem no erro. Um coração duro se separa da graça e do amor divino. Essa separação é uma crise espiritual, um estado de desespero. O alerta é claro, a indiferença traz julgamento. A vigilância se torna essencial em tempos de provação. Precisamos assumir a responsabilidade por nossas escolhas. O arrependimento virá para aqueles que não agem a tempo. É hora de agir, de evitar a perda irreparável. Um lembrete urgente, o tempo para a reflexão e a mudança é agora. Não hesite, o julgamento se aproxima, não ignore o aviso. A transformação do coração pode evitar uma perda irreparável. O chamado para a liberdade das bem-aventuranças é real. Permanecer no erro traz separação e consequências devastadoras. É hora de abrir os olhos e reconhecer a crise. Não deixe o coração endurecer em resistência. Arrependimento pode surgir a qualquer momento. A vigilância é essencial. Este é o momento de se voltar. Não adie essa mudança, pois cada instante conta. A decisão de agir traz esperança e renovo. O futuro depende da escolha feita hoje.